Boa noite, mais uma live hoje sobre doença inflamatória intestinal, retocolite, doença de Crohn. A gente vai tentar falar tudo que você precisa saber e tirar suas dúvidas, né, sobre essas duas doenças que são relativamente comuns, né? A gente acaba conhecendo algumas pessoas com essas doenças e é fundamental entender a importância dessa doença, não perder diagnóstico, porque é uma doença progressiva. Por isso que a gente está aqui. E em maio, né, que é o Maio Roxo, é o momento em que a gente para um pouquinho para falar de doenças autoimunes. E na nossa área, a doença autoimune é as doenças inflamatórias intestinais na sua maioria. Então, a FBG, né, que é a Federação Brasileira de Gastroenterologia, definiu esse maio roxo na gastroenterologia para falarmos sobre as doenças inflamatórias intestinais. Boa noite aí, Grazi. Você fez uma pergunta boa ali sobre o Covid, a gente vai abordar esse assunto também. Dá boas-vindas aí a todo mundo. O meu tio aqui, o Roberto, ele trata uma dessas doenças já há alguns anos e aprendi muito como lidar com a doença convivendo com ele. Bem-vindo aí, Marcela. Bem-vindo todo mundo. Deixa eu convidar aqui o Paulo para entrar. Doutor Paulo Braga. Então, Amália Isabel, Paulo, Lucimar, bem-vindo. Rosane, Monerá. E aí, Paulo? Olá, boa noite. Boa noite. Deixa eu só ajustar aqui, porque seu áudio entrou aqui, eu quase fiquei surdo, está bem alto. E aí, Paulo, como é que tá esse maio roxo aí? Então, não sei que você chegou a falar alguma coisa antes, mas eu acho importante esse Maio Roxo em relação à conscientização das pessoas e até de maior conhecimento sobre essas doenças, né, que a gente vai abordar, as doenças inflamatórias intestinais, que são doenças que têm uma grande repercussão na parte psicológica dos pacientes, tem a parte Sim, clínica, logicamente, mas na parte psicológica, na parte econômica do país, né? Porque, como a gente vai falar mais para frente, um dos principais sintomas dos pacientes é diarreia, então o paciente tem um índice de falta no trabalho muito grande, às vezes ele perde emprego por conta disso. Então acho que é importante a gente abordar essas doenças e conscientizar as pessoas sobre elas, né? então, quando a gente fala, né, eu abri a live falando exatamente isso, né, que a gente está no mês de maio, é o mês que a gente para um pouquinho para falar de doenças autoimunes e na nossa especialidade, as doenças autoimunes mais comuns aí são as doenças inflamatórias intestinais. E o que são essas doenças, Paulo? Por que que a gente junta, na verdade, a gente acaba juntando aí duas doenças no nome só, né, que é a doença inflamatória intestinal. Mas explica pra gente um pouquinho do que é, o que é isso. Vamos lá no cabelo aqui, um pouco que me resta. Então, as doenças inflamatórias intestinais, mais popularmente, a gente fala colite, né? Existe a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. São nomes assim que não são habituais de pessoas ouvirem, então são nomes diferentes, até nome feio. E são doenças que onde o intestino, no caso da retocolite, o intestino grosso, tem uma reação do nosso próprio organismo contra as células do nosso organismo, das células próprias, que a gente chama de uma reação autoimune. E no caso da doença de Crohn, essa reação pode acontecer desde a boca até o final do intestino grosso, né? Então, boca, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. É mais comum no intestino delgado e grosso, mas pode acontecer em outras regiões também. Hum. E são reações do nosso próprio organismo contra essas células próprias nossas, e aí com isso você gera um processo inflamatório. São doenças crônicas, né, que o tratamento
é um tratamento para o resto da vida e a gente vai falar mais para frente Sim. sobre os sintomas, tratamentos e tal. Então, por que que a gente precisa parar, né, para falar de doença de Crohn e retocolite? Não são doenças muito comuns, né, para o dia a dia da população, mas na nossa especialidade é comum porque, enfim, somos nós que tratamos essas doenças. Até a Grazi botou aqui, né, que a minha mãe tem doença de Crohn e eu tenho retocolite ulcerativa, né? Então, qual a importância de conhecer? É uma doença que, se não tratada de forma adequada e no momento certo, ela é uma doença que progride, né? A gastroenterologia, nós dividimos as doenças em doenças orgânicas e doenças funcionais. Qual que é a diferença? Normalmente, doença orgânica é quando você tem um sintoma relacionado a alguma doença, se você não tratar, ela progride. E retocolite e doença de Crohn são doenças que, sem tratamento, elas podem progredir. Mas, por outro lado, isso já é de um tempo para cá, e a história da doença de Crohn e da retocolite mudou muito. De um tempo para cá, a gente aprendeu formas melhores de tratar e dar qualidade de vida e vida normal a essas pessoas. Então, quando que eu suspeito disso? Né? Eu tô aqui, comecei com uma dor na barriga. Eu já vou correr pro Paulo e falar assim, doutor Paulo, eu assisti sua live lá, minha barriga começou a doer, eu já quero fazer exame porque eu acho que eu estou com doença de Crohn. Como é que eu Então, chego nisso? Onde que a gente pensa nisso? eu acho importante abordar, porque sempre quando eu estou com um paciente, eu vou, além de tratar a doença, eu vou estar abordando expectativas, né? Então, sempre quando chega um paciente que a minha suspeita seja ou de doença inflamatória, ou de uma síndrome do intestino irritável, que são condições diferentes, né? Foi o que você falou, uma é doença funcional e outra é uma doença inflamatória, uma doença orgânica. Eu sempre falo para o paciente, ó, é uma doença que o diagnóstico não é uma mágica, você faz um exame e já caracteriza e já começa a tratar, e o tratamento é efetivo logo na semana seguinte, não. Então, o paciente chega no consultório com uma história. A faixa etária assim, mais comum é o adulto jovem, né, 20, 30 anos, um pouquinho mais, e tem uma segunda faixa um pouco mais idosa, 50 anos mais ou menos, mas o mais comum é nessa faixa etária de 20, 30, 35 anos. Entra um paciente jovem que fala, eu tô tendo diarreia, já tem algumas semanas, acompanhada de dor, essa diarreia não melhora, eu já fui a alguns médicos, me passaram repositor de flora, né, Floratil, essas medicações, já tomei Imosec, já tomei um monte de remédio, já tomei chá, já tomei a receita da tia, e nada resolve. E eu observei que também, além de ter essa diarreia, tá vindo de vez em quando com sangue. Então, assim, a queixa principal do paciente vai ser uma alteração do hábito intestinal, né, diarreia, e muitas vezes com sangue e dor, né? Dependendo do tipo da doença e da localização, a dor pode ser de um lado, pode ser de outro, né? Então, vai ser dessa forma. E muitas vezes a gente no hospital, né, eu que também trabalho como rotina em hospital, esse paciente interna com quadro suspeito de apendicite. O paciente que interna faz uma tomografia com de dor, às vezes febre, náusea, vômito. Não tem nem diarreia nesses casos, é basicamente dor mesmo. Faz uma tomografia e identifica na tomografia uma área do intestino que o radiologista coloca como um espessamento, tá inflamada, tá edemaciada. E aí quando você vai ver, é uma colite, na verdade, como a região é próxima, o ilho, né, no final do intestino delgado é próximo do apêndice, a queixa de dor nessa localização que a gente avalia na hora que o paciente chega, suspeita-se primeiro de apendicite. Às vezes realmente não é apendicite. Aí o tratamento é diferente do apendicite. A apendicite vai ser um tratamento cirúrgico. E a colite, no caso da doença de Crohn, é um tratamento, a princípio, sem nenhuma complicação, um tratamento medicamentoso. Então, assim, o paciente vai chegar no consultório com dor, diarreia,
às vezes sangramento, né? Mas às vezes não chega com tanta coisa assim também não, a gente tem que ficar pesquisando. Que foi até Esse é o paciente do livro, esse é o paciente de livro, que a gente, pô, na hora que ele chega na primeira consulta, a gente já levanta aquela suspeita forte de doença inflamatória. Mas tem alguns que não chegam dessa forma, infelizmente. E foi até a Lucimar perguntou isso aqui, né, um pouco antes da gente começar a falar dos sintomas. Ela perguntou como chegar ao diagnóstico dessas doenças e quais os sintomas. Isso que o Paulo falou é o clássico, né? O paciente chegou no consultório com uma história de diarreia já prolongada, uma diarreia mais de 15 dias, às vezes com sangue, com muco, uma diarreia recorrente, o paciente vai várias vezes ao banheiro, ele tem urgência para ir no banheiro. Normalmente associado já a uma perda de peso, a uma perda importante da qualidade de vida, né? O Paulo falou sobre isso aí no início. Então, esse paciente ele perde qualidade de vida porque ele passa a viver em função de ir ao banheiro. É diarreia, e assim, não é aquela diarreia que você vai de manhã, vai à tarde, vai à noite, não. O paciente vai, fala. Isso que você falou em relação ao paciente ter muito diarreia, tem uns pacientes que já estão até, entre aspas, acostumados, eles já têm várias táticas para poder passar esses sufocos, né, vamos dizer assim. E coitado, às vezes ele não diagnosticou a doença, e aí fica passando sufoco, diarreia, 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 então ele já tem algumas táticas para poder sair de casa e não passar aperto na rua. Sim. E muitas vezes, né, isso aí eu aprendi com um paciente muito querido, que eu conheci ele antes de eu ser médico, que ele conhecia literalmente todos os banheiros da estrada de Volta Redonda a Teresópolis. Todos. Você perguntasse para ele, o posto tal, o banheiro é assim, assado desse jeito. No mercado tal, na lanchonete tal. Ele sabia descrever todos os banheiros porque ele ia daqui a Teresópolis, Teresópolis a Volta Redonda, parando infinitas vezes. Muitas vezes o paciente, às vezes no trabalho dele, ele fica constrangido de ir ao banheiro, mas ele não tem outro controle. E às vezes é taxado de preguiçoso. Fulano só vive enfiado no banheiro. E é muito interessante isso, né, do sintoma, porque tem paciente que, principalmente retocolite, né, aquilo que o Paulo falou no início, a gente divide as duas doenças porque uma só pega a parte superficial da parte interna do intestino da mucosa, que é a retocolite, e normalmente ela tende a ser progressiva, ela vai subindo o intestino, e a doença de Crohn não, ela inflama a parede toda, então ela pode ter perfuração, pode ter fístula, ela pode aparecer um pouquinho aqui no intestino, um pouquinho mais para frente, depois lá no intestino delgado. Então, são doenças com características diferentes. E muitas vezes o paciente ele acaba não tendo um quadro tão clássico para a gente pensar na doença de imediato. E algumas vezes o período que eu trabalhei na policlínica, lá no estádio, a gente aprende muito porque a gente vê muito paciente. E alguns pacientes, pelo contrário, tinham constipação e isso acaba atrasando o diagnóstico, porque se o médico não para prestar atenção, entender, ouvir a história, acaba tratando o quadro de retocolite como uma constipação, que o tratamento é diferente. E uma coisa que também é importante nessa questão, está falando mais de diagnóstico, vamos dizer, é que, como são necessários exames complementares para se diagnosticar, você precisa ter um endoscopista bom, né, para poder levantar a suspeita ao ver a imagem, um radiologista bom, e aí o endoscopista, quando faz a colonoscopia que biopsia, tem que ter um patologista bom. Então acaba que você tem que ter principalmente essas três, além do gastro, lógico, clínico, mas essas três fontes diagnósticas, vamos dizer assim, tem que estar muito alinhada, porque senão acaba que a sua suspeita inicial é uma coisa, aí vem a patologia te fala outra coisa, e isso a gente vê frequentemente acontecendo Sim. no consultório. Às vezes o paciente que primariamente é diagnosticado como retocolite, depois na verdade vê que não é retocolite, é doença de Crohn, e isso é muito importante, né? Porque a gente precisa de ter a medicina diagnóstica para poder fazer a definição mais correta do que cada paciente tem, né? E eu falo assim, toda vez que eu tenho pacientes aqui que eu diagnostiquei, estão aqui na live com a gente,
que eu pontuo bem sempre nas primeiras consultas, é esse cuidado de carimbar o diagnóstico, né? Porque a gente tem algumas colites inespecíficas, a gente tem colite por parasitose, tem a doença inflamatória intestinal, que a gente vai até falar um pouquinho mais à frente, a síndrome do intestino irritável, que confunde sintoma, e é mais comum no paciente com doença inflamatória intestinal. Então, antes da gente, que é isso que o Paulo falou, antes da gente meter um carimbo, ó, você tem, porque quando você define esse diagnóstico, ele é para o resto da vida. É uma doença, são duas doenças que a gente, teoricamente, não tem cura. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre tratamento também. Mas depois que você definiu esse diagnóstico, esse paciente ele tem que ser acompanhado e muitas vezes tratado para o resto da vida, tratamento indefinido. Até a Grazi botou aqui, eu descobri quando tive sangue nas fezes, fiz o exame de colonoscopia e fui diagnosticado. Fiquei uns 10 anos em remissão. O que é remissão? É sem sintoma, provavelmente sob tratamento, e devido à pandemia, o sintoma, a doença voltou a entrar em atividade. Quando a gente fala de retocolite, doença de Crohn, a gente usa muito esse termo, remissão e atividade. Remissão é quando você está bem, tranquilo, e atividade quando tem sinais de atividade da doença. Aí ela perguntou, será que... Essa pergunta eu faço para você, Paulo, eu tenho essa dúvida também. O emocional desencadeia a doença? Eu posso, por conta de estar estressado, entrar em atividade da retocolite? É uma pergunta difícil. Da doença de Na Crohn. verdade, o tratamento estando otimizado com as medicações, as doses corretas, não necessariamente o paciente vai ter um impacto na gênese, na criação da inflamação. Mas nada impede de um paciente que tenha doença inflamatória dele ter uma doença funcional também. Existe essa associação. Tem paciente que tem doença de Crohn e aí está tomando os remédios na dose certa, tudo certinho, e aí começa a ter um episódio de diarreia. Diarreia, diarreia, diarreia. Ah, será que a doença voltou à atividade? Não, não necessariamente. Pode ser que sim, mas pode ser que seja um paciente que tenha um componente de doença funcional, tenha esse momento de pandemia, muita ansiedade, questão de tristeza, de óbito, de perda de emprego, de insegurança, de incerteza. E aí o paciente abre um quadro funcional, assim, um intestino irritável, uma diarreia funcional, na verdade não é a doença inflamatória que está agudizada, que tá em atividade, né? Ou é uma Você. parasitose também, alguma outra coisa. Nada impede, né? Que é isso que a gente está falando. Nada impede que o portador de doença inflamatória intestinal em remissão ele tenha sintoma por outras doenças, por parasitose, por erro alimentar, por intolerâncias alimentares, é muito comum a ocorrência de síndrome do intestino irritável em portadores de doença inflamatória intestinal. Até baseado nisso, né, hoje existe um exame de fezes, né, que é um exame específico chamado calprotectina, que é uma proteína que ela existe dentro de uma célula de defesa que quando essa célula ela superficializa na mucosa, ou seja, você está tendo inflamação ali no intestino. Essa célula de defesa ela sobe a parede do intestino para defender o intestino, a gente aumenta a detecção dessa proteína nas fezes, que é a calprotectina, que era um exame que é um exame que ajuda muito a gente a diferenciar entre atividade da doença e outras doenças, né? A gente não usa a calprotectina sozinha como diagnóstico da doença, então tem que tomar esse cuidado. Isso acontece muito também com um marcador de câncer. Eu vivi isso essa semana agora. Um médico resolveu pedir alguns marcadores de câncer para uma paciente e um deles deu um valor um pouco acima. A família entrou em desespero, entrou em paranoia, que a mãe estava com câncer no intestino e esse exame não é para isso, né? Então a família chorou, a família sofreu por conta de um exame. Eu fiz a colonoscopia dela anteontem, ontem, e o exame dela está normal. Ontem, né? Que anteontem foi domingo. E a colonoscopia dela está normal, não tem câncer no intestino. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas a calprotectina é um exame excelente para para ajudar no diagnóstico e para fazer essa diferença. Então, Sim.
tendo sintoma, tem que reavaliar. Por isso que eu sempre falo com o paciente de doença inflamatória intestinal, a gente casa, né? Esse paciente ele vai precisar ser acompanhado para o resto da vida. Então, não voltou a ter sintoma, às vezes você fica, igual a Grazi botou aí, você fica 10 anos sem sintoma. 10 anos, você volta a ter sintoma, a gente tem que reavaliar. Pode ser atividade da doença ou não. E só outra pergunta, Paulo. Então é só o intestino, tem outras coisas aí que podem acometer junto com a doença? Às vezes, até voltar um pouquinho ao que você tinha falado antes, o paciente pode ter a doença inflamatória e aí, vamos dizer assim, está naquele limiar para abrir um quadro maior, assim, vamos dizer. Estava em remissão e aí está ali prontinho para abrir um quadro maior. E às vezes alguma coisa que ela comeu que estava mal acondicionado, estava contaminado com uma bactéria e tal, é o gatilho para ela realmente aflorar de uma forma mais abrupta, mais aguda os sintomas, né? Diarreia, sangramento. Então, voltando aqui àquela que a paciente falou, que eu não lembro o nome, o paciente pode ter realmente a doença, vamos dizer assim, quase 100% controlada, e aí tem um gatilho que foi uma gastroenterite, que fez a doença realmente voltar à atividade. Mas em relação a outros sintomas, vamos dizer assim, extraintestinais, que estão fora do intestino, o paciente que tem doença inflamatória pode ter acometimento da parte das articulações, né, pode ter artrites, artralgias, pode ter acometimento da parte ocular, que até é relativamente comum, pode ter acometimento da parte biliar, tem umas doenças da parte biliar, né, do fígado, que também pode acontecer com alguns pacientes. Da pele também pode aparecer algumas lesões na pele. Então, às vezes, o paciente não tem nem tanto sintoma digestivo, não tem quadro diarreico e pode ter outros sintomas de outras áreas, até porque tem algum desses que não estão correlacionados com a atividade de doença. Sim. A parte intestinal está controlada, mas ele pode estar apresentando sintoma em outros lugares. A espondilite anquilosante, né, que dá alteração na coluna, a coluna vai colando uma vértebra na outra, é muito comum no paciente com retocolite. Cara, e diz outra coisa, deixa eu ver aqui a minha cola. Aí vamos falar um pouquinho, até a Lucimar perguntou aqui, só para eu não perder aqui, a gente fica olhando lá e cá. Ela perguntou se essa doença é hereditária, né? Na verdade, a gente não tem uma relação direta, né? Ou seja, não quer dizer que a mãe tem, o pai tem, o filho vai ter, mas a gente tem sim um risco maior relacionado à genética. Mas a doença de Crohn e a retocolite tem uma característica ambiental importante também, né? São doenças muito mais comuns em cidades, em sociedades industrializadas. A gente não sabe se tem relação direta com a questão da industrialização do alimento, mas a gente vê um número bem maior de pacientes conforme a gente aumenta a condição social, condição de higiene. Tanto que a gente está vivendo isso no Brasil, mesmo com todas essas bagunças que o país apresenta, socialmente, a gente vem melhorando ao longo do tempo. Então, a gente tem feito muito mais diagnóstico, né? Não sei se a minha mãe está aqui na live, que eu acabei me perdendo aqui. Minha mãe exerce gastroenterologia há quase 40 anos, sei lá. Ela hoje vê muito mais casos dessa doença do que há 40 anos atrás. A gente vê um aumento da doença, não só pelo diagnóstico, mas por aumento da prevalência. Mas aí vem uma outra pergunta aqui. Isso tem cura? Como é que eu faço? Diagnostiquei, essa pergunta é muito frequente, né? E vou te falar que um questionamento que para a gente médico, na hora de responder, você tem que saber responder. Porque
uma doença que você tem controle, você tem, igual a paciente falou, você tem remissão, tem paciente ficar sem sintoma. E isso, para acontecer isso, necessita de medicamento, né? Então, o paciente vai ter que tomar algum tipo de medicamento, ou se vai ser injetável, ou vai ser comprimido, para o resto da vida. Então, é uma doença que a palavra cura não tem, mas o tratamento vai gerar uma resposta de controle, onde os sintomas vão, se for tudo dentro do estabelecido, tratamento adequado, acompanhamento adequado, o paciente vai viver uma vida normal. Vai precisar ter o acompanhamento, tomar um remédio, isso aí não tem jeito. Mas vida social normal, vai ter que ter um cuidado alimentar, né? Isso é fato. Hábitos saudáveis para qualquer doença, isso é importante, mas cura, cura, cura não. Vai ter Cara, sempre que ter um acompanhamento. eu só falo em cura. Cara, doença de Crohn nunca. A retocolite, naqueles pacientes em que você acaba tendo, como ele só comete o intestino grosso, o paciente que tem a ressecção total, o paciente tira o intestino grosso todo, às vezes por risco de câncer, por pólipo, enfim, e tem a doença ou tem uma doença pancolônica, a gente até pode falar em cura. Mas até minha mãe escreveu aqui, né? A melhor palavra é controle da doença, né? Ela até Esses complementou casos ali que, cirúrgicos, que ela fez esses 3 casos diagnósticos agora cirúrgicos, em abril, né? Fala. esses casos cirúrgicos a gente fala assim, bom, então eu quero retirar o intestino todo, né? Não é dessa forma, né? Então por isso que eu nem abordo muito essa questão de cura quando você faz a colectomia total, né? Você retira o intestino grosso todo, porque pode se criar uma falsa impressão que, então, para resolver, eu vou cortar o intestino fora, eu vou tirar o intestino. Só que o paciente que retira o intestino, primeiro, é uma cirurgia de grande porte, tem os Uhum. riscos muito grandes, é a última opção e o paciente vai ter uma condição de absorção de nutrientes, de líquido, muito ruim. Então, o paciente, às vezes, vai continuar até a ter diarreia, né? Por outro motivo, mas vai ter, às vezes, diarreia também. E aí, pô, curou, mas a diarreia persistiu por outro motivo, lógico. Então, assim, eu nem costumo falar muito nessa palavra cura, porque o acompanhamento, Eu, mesmo que ele tenha eu, a cirurgia, vai ser o eu resto da vida. vivi, eu vivi isso na família. É, Cara, foi um relato assim que mudou um pouco a minha visão sobre a questão da colostomia, que é a bolsinha ali para sair as fezes. É um relato que me fez pensar pelo seguinte: essa pessoa, esse paciente, ele sofria tanto com episódios de diarreia e isso provocava nele irritabilidade, ele não dormia, ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia ter uma vida social. Isso, alguns anos atrás, a gente não tinha alguns tratamentos que a gente tem hoje, né? O tratamento, a ressecção do cólon todo, com a confecção de uma ileostomia, ou seja, as fezes dele passaram a sair por um buraquinho na barriga coletado por uma bolsa, né? Que é isso que a gente chama de colostomia ou ileostomia. Isso melhorou tanto a vida dele que ele ficou feliz em ter feito a cirurgia. É, é meio assustador quando a gente fala, ó, você vai ficar com uma bolsa definitiva pro resto da vida, suas fezes vão sair ali, e é isso aí. É a única forma que a gente tem de te tratar, porque a sua doença está refratária, tem que tirar o intestino todo. Só que para ele, a percepção dele como paciente foi que a vida dele melhorou absurdamente. Então, isso que o Paulo falou, a gente só indica realmente quando a gente não consegue outros tratamentos. De uns anos para cá, a gente vai falar um pouquinho de tratamento. Mudou muito a resposta ao tratamento. Há um tempo atrás, a gente não tinha outras opções de tratamento, a gente tinha algumas medicações. Como é uma doença que mexe com a imunidade, você propõe alguns tratamentos que vão te alterar a imunidade também, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, mas algumas vezes não quer dizer que o fato de precisar chegar a uma colectomia total, ou seja, tirar o intestino grosso todo,
seja o fim da linha. Para essa pessoa que eu conheço, muito querida, ela foi o reinício da vida dela, foi a colectomia. Ela passou a viver. Ele consegue ir à praia, ele consegue correr todo dia, ele consegue caminhar, ele consegue ter vida que ele não tinha quando a doença estava fora de controle. Sim, com Mas certeza. é meio assustador. E o tratamento? Como é que a gente baseia o tratamento aí, Paulo? Então, tratamento você vai focar em primeiro tirar o paciente da crise, né, tirar ele da doença aguda e posteriormente é o tratamento de manutenção. Né? A gente vê muito no consultório, não vou falar muito não, mas com uma frequência, o paciente entrar em crise, chegar você com um quadro de doença aguda, você começa as medicações e logo chega o diagnóstico, começa as medicações e aí o paciente meio que dá uma sumida. Isso aí, apesar de a gente explicar que é uma doença que é crônica, que precisa de acompanhamento para o resto da vida, de tratamento para o resto da vida, o paciente melhora e aí se perde o segmento. E aí, quando ele, porventura, ele para de tomar o remédio, que tinha começado, aí ele volta a ter os sintomas novamente, e aí ele volta de novo. Ah, doutor, ó, tomei aquele remédio que você passou, melhorou muito, fiquei 100%. Mas aí, depois de uns dias, de uns meses que eu parei de tomar, eu voltei a ter tudo de novo. E aí eu resolvi voltar. Então, acho que é importante em relação ao tratamento é essa conscientização que o tratamento ele é para o resto da vida. Não necessariamente o paciente vai ter que ir toda semana no médico, mas o acompanhamento e o uso do remédio vai ter que ser diário. E o tratamento é focado nisso que eu falei. Você, primeiro, antes de começar o tratamento, a gente faz alguns exames, rastreamento, para ver se tem algumas outras patologias que as medicações que a gente usa, que o objetivo da medicação é diminuir a resposta inflamatória do nosso organismo contra nós mesmos. Então, a gente usa a medicação que faz essa resposta imune diminuir. E aí a gente precisa pesquisar se o paciente tem outras condições, outras doenças que estão, vamos dizer assim, meio quietinhos ali, que o paciente não mostra para a gente tem que pesquisar. Né? Então, antes de iniciar essas medicações que vão diminuir a imunidade, a gente faz um rastreio para, posteriormente, a gente começar essas medicações. Que o objetivo é realmente diminuir a resposta imune. E tem que tomar esse cuidado do tratamento, porque são medicações que vão mexer na sua imunidade, né? Eu acho que até vale a pena a gente dar um parênteses aqui, que o tratamento ele mudou recentemente, a gente hoje tem medicações melhores do que a gente tinha anteriormente. Muitas vezes o paciente ele fica receoso da medicação porque são medicações injetáveis ou pela veia ou subcutâneo, né? Mas são medicações que, quando forem indicadas pelo médico, elas são muito boas para fazer esse controle da sua doença. Não é para todo mundo, a maioria dos pacientes a gente consegue controlar com medicação oral, com comprimido, mas tem medicações injetáveis que vão te dar uma qualidade de vida. Eu tenho um paciente que ele ficou feliz da vida quando começou a medicação injetável, porque eu consegui tirar os comprimidos dele, ele conseguiu controlar bem, ele precisou operar, ele tirou um pedaço do intestino, é uma doença de Crohn grave. A gente começou a medicação injetável para ele, e ele vai a cada 2 semanas tomar lá a injeção dele na barriga, feliz da vida. Ele prefere isso porque tomar remédio todo dia. Eu ainda não estou na idade, nem tenho doença para tomar remédio todo dia. Só calvície. Se eu tomasse finasterida todo dia, eu não precisava. Eu não estava precisando raspar o cabelo. Mas tomar remédio todo dia é difícil, é chato, né? E essas medicações... Até eu vou parar só um pouquinho aqui, que o meu tio, que é essa pessoa que eu falei aqui, que ele botou que a cirurgia, no meu caso, foi um recomeço de vida com qualidade. Ele que fez uma colectomia total com uma ileostomia e foi o recomeço da vida dele. Ele, quando viveu essa doença, eu ainda não era médico. Eu estava no início da faculdade.
Quando a gente passa no vestibular, a gente acha que é médico, aí depois a gente vai entender que não é médico. A gente forma, acha que é médico, a gente vai entender que ser médico dá mais trabalho do que só pegar o diploma, enfim. E eu percebi muito isso nele, né? Como a vida dele melhorou depois da cirurgia, com todos os aspectos envolvidos aí. Mas... E existe, você estava falando em relação às medicações, essas medicações que a gente chama de tratamento biológico, são medicações que a gente fala que são de alto custo, né? Então, existe uma certa burocracia, tanto no público e também no privado, para você começar com essas medicações, porque são medicações caras e que você vai fazer uso dela para o resto da vida. Então, assim, não é uma coisa... o médico receitou no outro dia você tá tomando. Não, tem uma certa burocracia. Às vezes, a pessoa que está do outro lado, ou o próprio médico, na hora de preencher, escreve uma coisa, uma vírgula errada, tem uma certa dificuldade. Até na hora de a gente, aquilo que eu falei no início, em definir o diagnóstico, se é retocolite ou doença de Crohn, a legislação às vezes dificulta, porque para doença de Crohn pode usar uma medicação, pela legislação, pelas portarias que eles falam, né? Mas para a retocolite não pode, sendo que aquela medicação já pode ser usada para retocolite, mas a portaria do Ministério da Saúde ainda não liberou. Então, existem umas burocracias em relação à prescrição desses medicamentos biológicos, porque são remédios de alto custo, né? As doses são de valores altos. Então, são disponibilizados pelo SUS, né? Sim. Os planos de saúde. Infelizmente, às vezes tem falta, né? E isso dá trabalho. Cara, isso aí eu não ia falar isso não, mas vou falar. Cara, isso é trabalhoso, porque é muito papel que você tem que preencher. Durante um tempo, quando eu estava na Santa Casa, no Rio, eles conferiam se a caneta que escreveu o relatório todo era a mesma caneta que assinava, se a letra era do médico, as 3 vias tinham que ser preenchidas individualmente. Então, assim, criava-se uma dificuldade de acesso à medicação que, 2 coisas. O médico ele tinha que ser muito chato para prescrever, ele tinha que comprar essa briga, porque, cara, era fila de paciente para você preencher 3 vias. A cada 3 meses o paciente tinha que voltar e pegar a receita. Tinha que ser caneta azul. O carimbo tinha que ser azul. Eu tive que sair e entendeu? Criava uma burocracia tão absurda. Aí você passa uns anos, o nego está desviando milhões de não sei aonde, não sei o quê, e, enfim. Então, o acesso à medicação ele existe. Hoje é muito mais fácil pelo SUS do que era algum tempo atrás, mas é trabalhoso. Então, tem que ter essa disponibilidade, tem que entender a medicação e tem que ter paciência, porque às vezes você entra com a requisição da medicação hoje, às vezes até no plano de saúde, e ele vai ser liberado daqui a 3 meses. Nesse meio tempo, cara, o paciente desiste, ele enche o saco, ele acha que a doença dele não tem cura, não tem o que fazer. E falando de tratamento, Paulo, e eu sou mulher, eu sou aqui mulher, você me diagnosticou com 20 anos, eu segui a vida aqui, estou 5 anos acompanhando com você, casei e viro para você, doutor Paulo, quero ser mãe. E aí? Suspende os remédios todos, larga para lá, fala assim, você não pode ser mãe, desiste dessa vida, cria cachorro, adota uma criança, sei lá. O que você fala? Isso daí é até complicado porque não vai ser o gastro que vai fazer o pré-natal da paciente. Então, sempre quando for assim, se você tem a doença diagnosticada, quer engravidar, tem um bom obstetra, e esse obstetra tem que ter o acesso ao seu gastro, para poder os dois entenderem a doença, e aí programar, né? Programar sei que às vezes as coisas não são programáveis, acontece, mas tentar achar o melhor momento para poder engravidar, né? Se a paciente está numa fase de doença agudizada, uma situação mais crítica, não é o melhor momento. O paciente vai estar em risco, vai estar com certeza com anemia, vai estar tendo dor, vai ter que usar medicações às vezes que não pode ser usada durante a gravidez, e aí não é o melhor momento.
Mas uma conversa do obstetra com o gastroenterologista, você avalia essa situação Esse de uma melhor momento. forma. É. E mantém tratamento, né? Algumas medicações não podem ser usadas durante a gravidez, Sim, às vezes tem que trocar. tem que trocar a medicação, mas o ideal é a paciente manter-se sob tratamento durante o período da gravidez. Eu tive uma paciente, o diagnóstico dela foi tardio, assim, ela demorou para conseguir chegar no médico, isso é comum ainda no nosso país, chegar no médico que vai pedir, a gente não falou de colonoscopia, a gente não parou para falar, mas o exame que melhor diagnostica a doença é a colonoscopia, porque é onde a gente vai ver o intestino, achar a lesão e fazer a biópsia e confirmar a doença associada à história clínica, à idade do paciente, enfim. Essa paciente levou um tempo até conseguir acessar o sistema. A acessão do sistema, ela conseguiu fazer o exame, fez o exame, ela levou mais um tempo para chegar num gastro. Aí a cidade que ela estava, o médico falou que lá não tinha um remédio, balela, porque o SUS disponibiliza, todas as prefeituras têm acesso à medicação. Enfim, nesse meio tempo, o marido arrumou um emprego, ela conseguiu um plano de saúde e consultou. Ela chegou com 36 quilos, ela tem 1,60 m e pouco, quase 1,70 m, muito magra, abatida, destruída, com área de obstrução, com suboclusão intestinal. A gente começou a tratar, quando ela começou o biológico, essa suboclusão piorou, ela precisou operar, operou, tirou um pedaço do intestino, melhoramos ela recuperou bem, passou bem da cirurgia. 4 meses depois da cirurgia, ela estável, a gente mantendo o biológico, sensacional. 6 meses depois do início do biológico, ela aparece grávida. Aí mexe na medicação, mexe em tudo. Isso que você falou do obstetra foi interessante, porque o obstetra que acompanhava ela a vida inteira, né, na cidade dela, ele se recusou a acompanhar ela. Aí você liga, conversa com quem você conhece, e tá aí, o filho dela nasceu, tá bem, ela tá com a doença em remissão. Então, existe vida com retocolite e doença inflamatória. Eu sempre bato na questão da gravidez, porque a doença sob controle, a gente conseguindo tratar, a mulher pode engravidar, né? A pessoa toca a vida dela normal. Eu tenho paciente que mudou, ele saiu daqui, foi morar em outro país, ele viveu, ele está fazendo faculdade, ele está tocando a vida. Então, a doença ela não vai te destruir. Tem alguns pontos que ela é grave, ela pode atrapalhar a sua vida, mas hoje a gente tem tratamento e quanto antes o diagnóstico, a gente iniciar o tratamento, isso muda a história, né? Eu estou para fazer uma colonoscopia numa criança de 3 anos com suspeita de doença de Crohn, né? Essa criança está há 2 anos com evacuação com sangue e nenhum médico pediu a colonoscopia para ela. E 2 médicos viraram para a mãe e falaram assim, não se faz colonoscopia em criança. Então, a gente ainda está meio perdido em algumas coisas. Então, teve alteração? Procura quem sabe fazer, quem sabe tratar, quem entende. Porque se vive bem com a doença. Quanto mais tempo você levar para tratar, maior tende a ser as repercussões da doença. Eita, caramba! Deu mau contato. Deu mau contato, eu me empolgo, eu vou falando. Mas exatamente isso aí que você falou. São doenças que precisam ter médicos, a gente falando na parte médica, né, mas mais abrangente, ter equipe. A gente tem isso na GastroMais, ter o gastro clínico, ter o endoscopista, ter o nutricionista, ter o cirurgião, ter a psicologia, que ajude o paciente e queira tratar, porque senão o mais fácil é você, de certa forma, dar uma dificultada, e aí o paciente não vai gostar de você e vai procurar outro médico. Então, essa ideia de você ter intenção de tratar, acho que é primordial. Você tem intenção de mostrar ao paciente que é uma doença que tem tratamento, tem melhora da qualidade de vida, que você falou, tem vida normal, lógico, com o uso de medicamento, mas isso é possível, né? Sim. Eu sempre falo isso para o paciente, que nas primeiras consultas tem que ter uma certa
paciência para poder, se chegar ao diagnóstico, vai ter que fazer alguns exames, não tem jeito. E aí o tratamento, depois que é iniciado, você tem a expectativa que aquilo vai melhorar, né? Pô, fala Até alguém perguntou aí em relação a cirurgias, quando isso que você saber ia se falar. tem indicação de fazer cirurgia. Então, a doença de Crohn, ela tende a ter maior probabilidade de ser necessário cirurgia, pelo fato dela ser uma doença, conforme o Rodolfo falou lá no início, de ter o acometimento que a gente fala transmural, um acometimento mais profundo das camadas do intestino, aquilo gera uma inflamação maior, tem um risco maior de perfurar, né? Você tem uma perfuração no intestino quando a doença não é tratada, ou o diagnóstico é feito tardiamente. E também existe a condição de tanta inflamação, inflama, desinflama, aquilo gerar um processo cicatricial, uma cicatriz, uma fibrose, e diminuir o calibre do intestino. O intestino ele fica estenosado, fica fechado, e aí o paciente fica com uma obstrução intestinal. Então, essas sim, são as condições que podem acontecer, fora, no caso, fístula, que o paciente pode ter um caminho anormal, vamos dizer assim, de um intestino para algum órgão intraabdominal ou na parte finalzinha no reto também para a região perineal, no final do intestino, já próximo ao ânus, pode acontecer algumas alterações também que precisam de cirurgia. Isso muito mais comum na doença de Crohn. Sim. As E necessidades cirúrgicas. esse momento, por isso que esse casamento com o médico, com a equipe, é importante. E até porque não são todos os cirurgiões que têm experiência e têm disponibilidade de tratar esse tipo de doença. Escolher o momento da cirurgia é importante, porque às vezes você fica na dúvida, será que se eu trocar a Só de falar em medicação... cirurgia que a Paula entrou aí, ó. Ah, a Paula chegou, falou em cirurgia com ela. Então, assim, o momento da cirurgia é importante a gente entender. Aí, falar um pouquinho, não dá para falar de qualquer doença hoje sem falar de Covid. O fato de eu ter doença de Crohn, isso aumenta meu risco de complicação do Covid ou não? Eu tenho doença de Crohn, estou aqui, o médico diagnosticou, eu estou num risco maior, eu sou grupo de risco, eu tenho que sair correndo para tomar vacina, ou quando eu estou sob algum tratamento que eu tenho que vacinar, como que a gente avalia isso? Então, isso aí eu vou até pegar uma cola, porque saiu agora no início de maio, tem um grupo brasileiro de estudos das doenças inflamatórias intestinais, e eles vão analisando os estudos pelo Covid ser uma doença nova, a vacinação, então, uma coisa mais nova ainda, que foi feito a toque de caixa por necessidades, né, nem criticando, mas a gente sabe que o processo de produção de vacina nunca foi tão rápido quanto agora no Covid, e tome a vacina. Aí eles liberaram agora no início de maio algumas recomendações sobre a vacinação para paciente que tem doença inflamatória. E aí foi definido que pelo Programa Nacional de Imunização, isso não foi nem o grupo, na verdade foi definido pelo Programa Nacional de Imunização, que os pacientes que usam medicamentos imunossupressores, ou seja, que diminuem a imunidade, que é a base do tratamento das doenças inflamatórias intestinais, é você diminuir a imunidade para você ter uma resposta inflamatória menor. Então, os pacientes que usam esses imunossupressores têm prioridade na vacinação, né? E aí eles definiram que os portadores de doença inflamatória intestinal em terapia imunossupressora são aqueles pacientes que têm o uso diário de prednisona numa dose maior que 10 miligramas por dia, ou dose equivalente. Se você não souber a dose equivalente dos outros corticoides, aí conversar com o seu médico que prescreve esse medicamento. O uso de imunossupressor como azatioprina ou metotrexato, ou pacientes que estejam usando imunobiológicos, né, que são medicações que a gente falou, que são os medicamentos mais caros, que é injetável ou subcutâneo, ou uns medicamentos que a gente chama de pequenas moléculas, que o nome é feio, né, tofacitinib, que também tem a função de diminuir a imunidade. Então, esses pacientes que usam essas medicações precisam ir ao médico que prescreve, pedir para eles fazer um laudo explicando o motivo,
dele estar usando essa medicação e solicitar indicar a vacina. Então, não está contraindicado tomar vacina quem usa imunossupressor. Na verdade, foi até um grupo prioritário que foi definido para receber a vacina. O racional nesse caso é o seguinte: se você tem doença inflamatória intestinal e você está bem controlado, sem essas medicações, sem prednisona, sem azatioprina, sem biológico, você não faz parte do grupo de piora, do grupo de risco. Se a doença está sob controle, sem imunossupressão importante, você não faz parte do grupo de risco de piora. Se você faz uso das medicações, provavelmente você vai evoluir bem da doença, mas o risco de complicação é um pouco maior. Aí esses pacientes foram priorizados na vacina nesse momento. Vida ideal, vacinar todo mundo. Vida real, a gente está precisando escolher alguns pacientes para dar prioridade, algumas pessoas para dar prioridade, que são as pessoas de risco maior de complicação, né? Embora a doença assuste bastante, né? Então, às vezes a pessoa pode perguntar, tem risco você tomar vacina e ter a doença inflamatória? Então, a maioria dos estudos, conforme eu falei, foram feitos em pessoas que não tinham vacina. Não tinham doença inflamatória. E aí não se tem dados estatísticos suficientes para definir se teria algum problema. Mas, no que foi avaliado posteriormente à vacinação, já em prática, já a vida real, não se viu nada que chamasse atenção. Então, o risco é muito maior de você não tomar vacina do que você tomar vacina e ter uma complicação dela. Então, tome a vacina, tem que tomar. E se você faz uso dessas medicações que a gente falou, procura o seu médico para ele fazer uma declaração das medicações que você usa. O que aqui em Volta Redonda os postos têm exigido é um relatório médico e a receita dos remédios. Com essas duas coisas, você procura o posto de saúde, os pacientes têm recebido a vacina, né? Falando pra caramba, né? Bom, muito bom. Que horas são? Eu não fico com nenhum relógio que eu nem tenho ideia. 20h52, já estamos falando 52 minutos de doença inflamatória. Mas assim, de certa forma, a nossa intenção aqui não foi dar uma aula sobre doença inflamatória, né? A gente sempre a ideia de conversar sobre e falar, conscientizar da importância de, ao se ter sintomas, que eu sempre falo em todas as lives, procure um médico, né? Porque o grande problema, às vezes a pessoa, por conta de trabalho, por conta de falta de acesso, infelizmente a gente tem no Brasil, postergam muito a procura ao médico. E quando vai procurar um médico, às vezes a situação está mais dramática. Então, está tendo uma diarreia que é mais constante, às vezes com sangramento, uma dor abdominal muito parecida, sempre na mesma localização, uma febrezinha baixa, um emagrecimento, dificuldade de ganhar peso, algumas lesões na pele, dor articular, procure um gastroenterologista para poder avaliar, pesquisar as doenças que possam ser a causa desses sintomas. E a importância de a gente abordar isso é porque a gente considera todo mundo que está assistindo a live como um reprodutor de conhecimento. A gente não tem intenção de ser professor para vocês passarem como se fossem médicos, né? É conhecimento. Eu ouvi alguém falar, o Dr. Paulo, o Dr. Rodolfo falou sobre uma doença que causa diarreia crônica, e aí às vezes conhece uma vizinha, conhece um amigo, conhece alguém na família que tem alguma doença, esteja sofrendo com isso e não conseguiu ainda chegar a alguma conclusão diagnóstica, isso vai ajudar muito. Então, nossa ideia sempre é essa, levar conhecimento de uma forma mais informal. Às vezes a gente até faz uma live um pouco mais, vamos dizer assim, mais científica, mas o importante é a gente estar sempre aberto a passar conhecimento. Tem dúvida, pode mandar no meu Instagram, no Instagram do Rodolfo, no Instagram da clínica, alguma pergunta, e a gente está sempre aí disposto a ajudar quem precisar. Muito bom. Já encerrei a minha parte aqui. Boa noite. Mas o objetivo é esse. A Lucimar só perguntou aqui para levar o relatório ou a receita.
Lucimar, os pacientes meus que foram vacinar, alguns postos pediram o relatório e a receita, né? Leva tudo. Leva tudo. Isso me lembra uma Para história, facilitar. só para fechar aqui. Meu pai, na época, trabalhou no INSS, foi superintendente do INSS, há 200 anos atrás. Ele foi num dos postos, ele estava, aí um senhor abordou ele e falou: senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não consigo finalizar minha aposentadoria, o documento, ninguém dá andamento e tal, tudo isso que a gente sabe que acontece. Meu pai pegou os documentos dele e falou: não, pô, daqui eu vou ver o que está faltando para a gente ajudar o senhor. Meu pai pegou as fotos, pegou as xerox, pegou uma foto dele de frente, uma foto 3x4, ele estava de frente, uma foto da nuca. Aí meu pai pegou e falou assim: mas o que é essa foto do senhor aqui de costa? Não, eu vim aqui, a moça falou que era para trazer tudo frente e verso. Aí meu pai falou: mas o moço o fotógrafo lá não estranhou que eu pedi uma foto da nuca? Aí o moço: não, quando eu falei que era para o INSS, ele falou: não, então leva 2 cópias. Exatamente, Então, você assim, leva tudo. a Lucimar, burocracia leva leva tudo. documento, leva xerox da receita, laudo no médico, leva comprovante de residência, leva o cartão de vacinação, leva tudo. Foto 3x4, frente e verso. Exatamente. Mas, enfim, a ideia é isso essa, aí. é passar informação. A gente está aqui para isso. E as lives ficam gravadas. Se eu continuar fazendo direitinho, eu vou publicar hoje ainda no YouTube, porque a importância é ter acesso à informação. A gente está aqui para isso. Aqui não é para consultar ninguém, aqui não é para dar diagnóstico a ninguém, mas é para ensinar. Porque quanto mais a gente aprende sobre as doenças, sobre os diagnósticos, a gente consegue tratar melhor. E o mais importante disso tudo, que é viver melhor. Nosso objetivo sempre é esse. Agradecer todo mundo aí a participação. A Grazi Bittencourt participou bastante aí com a gente, conheci ela hoje, aqui pela rede social mesmo, e sei a luta dela com essas doenças, com acesso à medicação e tudo isso que envolve. Então, estamos juntos, vacinar quem tem que vacinar. Algumas vacinas vão dar mal-estar mesmo, dor no corpo, mal-estar, mas elas estão aí para mudar a história do Covid. E a gente está aqui para mudar a história da doença inflamatória intestinal. Um abraço a todo mundo aí, boa noite. Um abraço a todo mundo, boa noite. Até terça que vem, às 8 horas. Não tem tema ainda não. Vamos arrumar um tema até terça-feira. Um abraço. É. Tchau, Tchau, tchau. tchau.